Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. A venda de refrigerantes com mais de meio litro está proibida em Nova York. A decisão faz parte da luta contra a obesidade que assola aquele país. Aqui, a prática das redes de fast food de colocar brinquedos junto com lanches para atrair o consumo infantil também pode acabar. No programa de hoje, nós vamos debater o estímulo que a TV dá para esse tipo de mercado. São nossos convidados Márcio Marcucci, diretor de fiscalização do Procon de São Paulo. Ekaterine Careugiardes, advogada do Instituto Alana. E Fernando Espanholo, médico endocrinologista e professor da Santa Casa de São Paulo. Eu quero agradecer aos três por terem aceito o convite para discutirmos esse tema que não diz respeito apenas aos interesses dos publicitários, das empresas, diz respeito ao interesse de toda a sociedade brasileira, de todas as crianças, de todas as famílias, né, que têm esse tipo de consumo, e a grande maioria, hoje praticamente todas as classes sociais têm esse tipo de consumo. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ver uma pequena reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. Será o fim do McLanche feliz? O projeto de lei do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, quer dar um fim aos lanchinhos que acompanham algum brinde de apelo infantil. O alvo principal são as redes de fast food, como McDonald's, Girafas, Habib's e Burger King. Nos sonhos, tudo pode acontecer, até mesmo voar. O projeto foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor do Senado. Agora será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais e, por fim, encaminhado à Câmara dos Deputados. Em Florianópolis, os lanches com brinquedos já estão proibidos desde julho. E em São Paulo, o Procon chegou a multar o McDonald's pela prática. A sua imaginação vai longe quando você conhecer os personagens do filme Rio. As motivações do senador Eduardo Amorim são muitas, principalmente a formação de hábitos alimentares pouco saudáveis. Os sanduíches são ricos em gordura, os refrigerantes em açúcar. E o kit completo tem uma quantidade de sódio que é bem maior do que uma criança precisa por dia. Aí vai, pessoal! Se o projeto vai virar lei, depende do lobby que será feito no Congresso. Mas a discussão cresce, ampliando o número de participantes. Os males da obesidade vão se tornando mais conhecidos. E a educação alimentar, uma exigência cada vez maior. Se os brindes não são os únicos culpados pelo problema, são pelo menos uma isca perfeita para pescar as crianças. São 6 novas surpresas e mais diversão. Ekaterine, vamos começar com essa questão político-jurídica, né? Agora já passou por uma das comissões do Senado, se vier a ser aprovado pelo Senado, vai para a Câmara. Qual é a possibilidade de realmente esse projeto de lei virar lei, proibindo essa venda casada que atrai as crianças pelo brinquedo e acaba oferecendo a elas produtos de alimentos, né, que são considerados, depois o doutor Fernando pode falar, considerados até nocivos à saúde, ou pelo menos causadores da obesidade? Bom, como o vídeo muito bem disse, depende agora da articulação de cada um dos atores envolvidos para que o nosso Congresso, né, primeiro o Senado, depois a Câmara, se convença de que esse é um assunto muito importante para a sociedade brasileira. Uhum. Então, é questão de parabenizar a iniciativa do senador, é um projeto de lei muito importante e ele vai ao encontro de outros projetos de lei e inclusive da legislação existente. Uhum. Hoje, bom, preocupação primeira com a criança, é o que diz a nossa Constituição, é o que diz o Código de Defesa do Consumidor, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança ela é titular de proteção integral e absoluta. Em primeiro lugar está a criança. E a criança é uma consumidora. Uhum. E como cada vez mais. Cada vez mais. E como consumidora ela tem que ser protegida. Muito. Então, ela é vulnerável, ela não entende que aquele brinquedo é feito para convencê-la a comprar um produto, no caso um alimento, que tem consequências, né, ruins para a saúde dela.
ela convence os pais a comprar, ela é um ator importante. O grande problema aqui é que essa prática, ela mistura o entretenimento da criança, a brincadeira da criança com a adoção de hábitos alimentares errados. Alimento com brinquedo. Alimento com brincadeira, né? Então, pode ser que ela cresça, daqui a uns anos, ela nem queira mais o brinquedo, porque ela vai se tornar um adolescente, depois um adulto, mas esse hábito alimentar vai acompanhar a vida inteira. É a isca, né? Esse gosto pelo excesso de gordura, pelo excesso de açúcar, pelo excesso de sódio, essa necessidade de você comer alguma coisa em troca de outra. Então, porque é um argumento muito importante. Às vezes as crianças têm dificuldade em comer, algum problema com a alimentação, mas se ela for lá, ela vai ganhar alguma coisa em troca. Então, ela tem esse argumento, né? Esse artifício. Oi, Caterina, nós já falamos aqui, eu falei aqui de Nova York, que é uma legislação recentemente aprovada, proibindo a venda de refrigerantes com mais de meio litro, mas nós temos outras experiências regionais ou municipais aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que eu gostaria que depois você mencionasse. Mas eu queria colocar o doutor Fernando também na conversa. Como é que vocês, o endocrinologista vê, os médicos veem essa questão de você, que nós já falamos aqui no vídeo, fisga a criança pela brincadeira e coloca um alimento que às vezes não é um dos mais saudáveis para comer. É verdade. A gente tem uma ideia, pela estatística, né? Hoje, nós temos no Brasil, e no mundo todo, basicamente ocidental, né? 15% das crianças de 6 a 12 anos já têm obesidade. O adolescente, 8%, porque tem o estirão da adolescência, diminui um pouquinho isso, né? Mas é só para ter uma ideia que nos anos 70, a criança e o adolescente tinha obesidade em torno de 3%. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. 3%. 3%. Então, nós quintuplicamos isso em relação à criança. E em 70 para cá. Quer dizer, estamos caminhando... nisso nós estamos seguindo os países desenvolvidos, sim, é isso? Sem dúvida. Na verdade, nós temos... Infelizmente. Infelizmente, né? Nós temos um problema, porque a gente entende que o crescimento neurológico da criança, ele não é fácil, ele é dificultoso, como toda criança sabe, ou todo adulto sabe, né? Essas personagens que acompanham esse tipo de brinquedo, de alimento, né? Eles também acompanham a vida emocional da criança. Eles oferecem uma certa estabilidade emocional. A criança dorme com o herói dela. E quando você oferece e atrela isso no alimento para a criança, você desperta nela uma reação emocional muito forte, que ela não tem capacidade de segurar. Nós temos que ter proteções mesmo para isso, porque a gente sabe que o consumo infantil tem o direto e o indireto, né? O consumo infantil, a criança com o dinheirinho dela, que o pai e a avó dá, né? O pai e a mãe dá, vai lá e compra o que ela quer. Mas o consumo indireto, que eu acho que é o pior de todos, né? Tem noção disso que ela falou agora, né? A criança decide para onde a família vai viajar. A criança decide que carro que a família vai comprar, que computador... Aliás, os publicitários sabem disso e põem criança no comercial. Não é, Caterina? Esse que é o custo indireto que é, né? E o problema é que a criança que é obesa, ela tem 50% de chance de ser um adulto obeso. Se tiver uma mãe ou um pai obeso, aí a chance sobe mais ainda. Se os dois forem obesos, o pai e a mãe forem obesos, aí é 100%. Aí é basicamente 100%, né? E o custo disso é muito grande. Tem um custo físico, que são as dores, que é a cardiopatia, a hipertensão, o AVC, que são os derrames, né? Que é as coronariopatias que tem. E as dores que a articulação não aguenta andar, tem a erisipela, o equilíbrio, vai perdendo, né? Esse é o custo físico. Mas tem um custo também psicológico, né? O custo psicológico, a criança está sempre relegada, é sempre discriminada. Há um preconceito contra a obesidade. Dentro das crianças não existe. E o último custo, né, é o custo social. Não há maior nível de absentismo com o obeso, né? Então, o que mais tem absentismo é o obeso. Ele fica doente, fica indisposto, não consegue. Então, a produção e a morte precoce também, né? A morte precoce, ele para de ser produtivo para a sociedade. Esse é um grande problema que a gente enfrenta. E o tratamento das doenças que a obesidade causa são muito custosos para a sociedade. Os Estados Unidos, que é o país que mais obesidade tem no mundo, ele é um exemplo, a gente fala em tudo, olha só, os Estados Unidos, todo mundo é obeso. Mas no futuro, os países em desenvolvimento, que são os nossos, né, eles vão ganhar deles. Por quê? Vai ter mais. Porque a política de saúde lá está mais desenvolvida que a nossa ainda. Então, como ela falou, é de se aplaudir mesmo esse tipo de situação de apresentação. Do projeto né? de lei. É isso aí. Muito bem, eu queria colocar o Márcio também na conversa, quer dizer, como é que o Estado, no caso do Estado de São Paulo, né, o PROCON é um órgão vinculado à Secretaria de Justiça, não é isso? Do Estado de São Paulo. O PROCON de São Paulo é uma fundação pública, né,
da administração pública estadual vinculada à Secretaria de Estado da Justiça. E vocês têm uma política, um trabalho em relação a esse tipo de publicidade? Isso. O Procon de São Paulo, por intermédio da sua diretoria de fiscalização, faz o monitoramento, a fiscalização das publicidades, né? Seja um monitoramento interno, seja recebendo denúncias. Inclusive, nós recebemos representações do próprio Instituto Alana, que nós temos um trabalho em conjunto, né? E analisamos essas publicidades com base no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, não proíbe a publicidade, mas ela proíbe os abusos. Proíbe, por exemplo, a venda casada de produtos, né? Isso, exatamente. E proíbe a publicidade considerada abusiva, que no caso da publicidade voltada à criança e a criança particularmente, o que ele diz? É um dispositivo da lei que diz que considera-se abusiva a publicidade que explore a deficiência de julgamento da criança. Né? Então, aquelas publicidades, porque a criança é uma pessoa em desenvolvimento, uma pessoa em formação, então ela não tem condições de fazer uma avaliação racional daquela mensagem publicitária. E aquela publicidade que se aproveita dessa condição para estimular a criança a consumir um produto, né, ela é considerada abusiva e a empresa, pelo nosso entendimento, comete uma irregularidade, um ilícito. Vocês têm o poder de multar a empresa nesse caso? Isso, nós multamos, né, uma vez concluindo que aquela empresa veiculou uma publicidade abusiva, né, essa empresa é autuada, tem prazo para defesa, e ao final desse processo que corre na esfera administrativa, é aplicada uma multa que pode chegar até 6,5 milhões de reais. Esse caso dessas vendas casadas é abusivo? É considerado abusivo? Sim, nós temos várias empresas, né, que vinculam a publicidade de alimento com brinde, né, apresente as 5 embalagens e ganhe um brinquedo ou participe de um sorteio, né? Isso, todos assim, são mecanismos para induzir o consumo excessivo de determinados alimentos. Nós consideramos essas publicidades abusivas. Mas eles continuam no ar. Então, continuam. Por quê? Porque essas empresas, elas acabam questionando judicialmente essas autuações, essas multas. E há brechas na lei. E são interpretações divergentes. Até o judiciário acaba anulando essas autuações, né? Se convencendo de que essa publicidade não é abusiva, porque eles partem da premissa, que ao nosso ver é equivocada, de que em última análise quem faz a compra não é a criança, é o pai. Mas nós sabemos que... o doutor Fernando acabou de falar. Que as crianças têm um poder enorme de influência na hora da escolha de determinado produto. Caterine, o Márcio acabou falando do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a venda casada. Se ele proíbe, por que ele não é aplicado? Qual é a dificuldade aí? Tem algumas situações. Um dos argumentos principais é que alguns dos produtos que são oferecidos junto com os alimentos, eles seriam tão irrisórios. O brindezinho? O brinde seria tão irrisório que não se configuraria, na verdade, uma venda casada. O valor do produto que realmente é vendido e o valor do que o acompanha, que é o brinde, serão desproporcionais. O alimento valeria muito mais, digamos assim. Só que aqui eu acho interessante diferenciar duas situações. A venda casada, que é justamente isso, de condicionar a aquisição de uma coisa a outra. Eu só ganho o brinde se eu comprar o lanche. E outra situação que é a oferta do brinde, que pode ou não acompanhar o lanche. Como assim? Tem empresas que alegam que elas vendem o brinde separadamente. Se você for até a lanchonete, você pode comprar só o brinquedo. Mas isso não deixa de ser uma publicidade dirigida ao público infantil. Então isso, mesmo assim, é abusivo. Porque, por mais que possa ser vendido, o preço, na prática, ele é maior do que quando você vende com o lanche. Então, se o combo, numa hipótese, custa R$10 e nesse combo o brinquedo custa 2, se você vai comprar ele individualmente, ele custa 7. Então, de 7 para 10, 3. É mais vantajoso eu comprar o combo e vir o brinquedo do que comprar só o brinquedo. Outra questão é, então, o anúncio publicitário na televisão, porque esse anúncio, ele induz a criança, a família, a adquirir. E eles são sempre vinculados a algum tipo de personagem, algum tipo de lançamento de filme. Então, lançou um filme agora infantil, vem na sequência essa promoção que tem 8 brindes, dura 2 meses. Então, a ideia é que você consuma para fazer a coleção. Porque as crianças tendem a ter um colecionismo, elas gostam de coleções. Exatamente. Então, a abusividade, ela se dá em várias formas.
no lugar, na lanchonete, na internet, porque se a gente acessar sites hoje, está lá, compre, ou vá até a lanchonete e consiga, complete a sua coleção. Então, tem esse apelo. Tem um apelo na televisão, tem um apelo do rádio, tem um apelo do outdoor. Então, está cercado. Está cercada. Está cercada. Você está falando, está me lembrando, eu acho que essa prática é muito antiga. Eu me lembro que quando eu era criança, tinha as balas futebol, que você comprava a bala e vinha a figurinha junto. Eu acho que eram precursores aí dessa prática, Aumentou a agressividade, né? Aumentou a agressividade. Aumentou a agressividade. Com certeza. Se a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, proíbe a venda casada e proíbe a prática abusiva, é porque, muito provavelmente, elas já existiam antes e a lei, que é de 90, veio regular isso. Só que, como o Márcio falou, existe uma questão de interpretação. Então, leis como essa do senador Eduardo Amorim são importantes para fechar o entendimento, para que sejam mais específicas. Para não haver mais divergência. Para que não haja mais divergência. Eu vou fazer um rápido intervalo, nós vamos continuar, vamos aprofundar um pouquinho essa conversa dentro de instantes. O Ver TV faz uma pausa e volta em seguida conversando sobre a publicidade dirigida às crianças. Nós voltamos já.